Carta de Paulo aos Gálatas. Versículo 8, a palavra do Senhor nos diz assim: Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que porventura não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de tudo que nós já podemos fazer nesse culto para o Senhor, para te servir, Senhor Deus. Ajuda-nos, pedimos, Senhor Deus, a misericórdia do Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor Deus, confronte os nossos pecados, Senhor Deus, console-nos a ter uma vida reta diante do Senhor, é o que eu lhe peço, Senhor. Fale ao nosso coração, Senhor Deus, nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Paulo aqui, entendo eu que assim como o capítulo 3, versículo 1, que ele inicia dizendo aos Gálatas sobre a insensatez daquele retrocesso, de voltar às práticas do judaísmo, ele agora vai iniciar o tratamento do assunto sobre liberdade cristã. Ele vai começar a falar sobre a liberdade cristã na continuidade da carta aos Gálatas. Mas, meus irmãos, eu fico imaginando a bênção de nós estudarmos a palavra de Deus, né? E nós também não sermos Deus, né? Nem deuses como nada são, como Paulo diz aqui. Nós não sabemos o futuro, nós não entendemos o todo, nós carecemos da iluminação do Espírito. A bênção disso é a gente ficar dependente do Senhor e podemos imaginar, né? O autor, no caso aqui, Paulo, escrevendo aos Gálatas. Eu fico imaginando como Paulo estava... Irmãos, eu não sei nem que palavra definir, mas muito chateado com os irmãos da Galácia. Ainda que sejam irmãos, né? Ele trata e fala sobre isso, no versículo 15 do capítulo 3, ele está dizendo aos irmãos. Ele acaba de falar de que aqueles crentes são herdeiros em Cristo. Aqueles crentes foram adotados por Deus. Aqueles crentes foram redimidos, foi pago um alto preço para que eles fizessem parte da igreja do Senhor. Aqueles crentes, segundo o tempo pré-determinado por Deus, foram chamados por Deus. Deus aguentou ali, essa é a palavra, gente, para ficar mais perto da gente. Deus aguentou aquele período de pecado para os irmãos voltarem a práticas mundanas do passado. Se não é a prática mundana que você tinha, é a religiosidade, ou então a prática das duas. Vocês estão voltando, irmãos da Galácia. Vocês são salvos, vocês são herdeiros, vocês são filhos. Vocês fazem parte da família de Deus e vocês estão voltando de novo. Sabe o que eu fico pensando, queridos? Quando nós estamos desfrutando do pecado. Quando nós não estamos mais amando a igreja do Senhor, quando nós não mais nos importamos com as coisas de Deus, quando nós falamos de Deus e simplesmente a nossa vida cristã se resume a uma breve oração antes de comer e dizer para o Senhor: Senhor, obrigado pela comida que o Senhor me deu, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu não sei como está a sua vida cristã. Espero que você esteja caminhando, lutando contra os seus pecados, mas querer voltar às velhas práticas, né? É um sentimento, utilizando aqui do que eu imagino que Paulo estivesse passando quando estava escrevendo, uma revolta gigante no coração. Coração assim, sabe, assim, apertado de falar: gente, vocês estão nas práticas do judaísmo. Vocês foram resgatados disso. Gente, vocês vão voltar para a adoração de deuses. Vocês vão voltar a ser escravos, vocês agora que são livres em Cristo. Como pode, irmãos da Galácia? Queridos, eu entendo o coração apertado de um pastor quando vê as suas ovelhas decidindo pecar, decidindo deliberadamente desobedecer, porque
A atitude dos irmãos da Galácia foi deliberada, aqui. Foi intencional, foi pensada. Não foi uma falha, um escorregãozinho. Não foi simplesmente um lapso. Foi uma prática. Foi uma vida de buscar as coisas do passado, das quais eles foram libertos. Paulo diz isso àqueles irmãos. Ele passa a dizer, como nós vimos, que segundo a vontade, segundo o tempo de Deus, Deus nos fez herdeiros. Imagina um porquinho, não tenho nada contra porco não, tá, irmãos? Mas um porquinho, no lamaçal, sujo, e cada vez mais se revolvendo naquela lama. Aí o dono daquele porquinho olha para ele e fala assim: vem cá, eu vou te limpar. Mas eu vou lavar você. Mas não vou só dar um banho de água, não. Eu vou esfregar você. Eu vou esfregar a ponto de não ter mais nenhuma manchinha de lama. Depois eu vou enxaguar, vou passar água em você. Vou limpar. Depois que tiver tudo limpo, eu ainda vou dar uma passadinha de pente para ver se não tem nenhum bichinho, nenhum carrapato. E aí eu vou limpar você. E ali, depois disso, eu vou jogar um produto, vai amaciar o seu pelo, para você ficar assim, mais confortável. Aí daqui a pouco vou ainda colocar um perfume em você, um talco ainda. Né? E aí depois disso, eu ainda vou cuidar para que nenhuma dessas feridas que talvez você tenha machucado ali seja aberta ou continue ainda esse machucado. Ou seja, eu vou transformar a sua realidade de lamaçal, de sujeira, de podridão, para a graça da pureza de viver longe dessas coisas. Agora você imagina esse porquinho, depois de limpo, lavado, perfumado, voltar de novo para o chiqueiro e voltar a se envolver na lama. É estranha essa história, né? Pastor, mas agora nós vamos aprender sobre biologia, né? Os animais. Queridos, mas parece que alguns cristãos, eles não entendem o resgate em Cristo. Eu não chamei você de porquinho não, tá bom? Mas só para você pensar do estado que você estava, longe do Senhor. E o Senhor teve a misericórdia de lavar você, com o sangue precioso do teu Filho Jesus. E a cada domingo, a cada quarta, a cada oração, a cada leitura bíblica, a cada confronto de irmãos, a cada encorajamento, a cada momento o Senhor vai limpando, 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 purificando você. E aí simplesmente você, como aquele porquinho, você não é o porquinho, tá? Mas você, como aquele porquinho, volta no lamaçal. Novamente. Volta a querer ter práticas que você já tinha no passado. Eu fico imaginando como fica a pergunta de Paulo no último versículo ali lido, versículo 11. Eu receio que tudo isso foi em vão. Todo esse trabalho, todo esse empenho foi em vão. Porque se você, irmão da Galácia, se você crente do Dom Pedro ouvindo isso, se você entende que você estava sob a lei, sob a tutoria da lei que não salvava, e o Senhor, segundo o pré-tempo dele, determinado, no tempo determinado dele, segundo a vontade dele, ele enviou o filho dele, o único filho, que não teve pecado nenhum. Você diante da lei e olhar para aquela lei e falar assim, eu não consigo cumprir a lei. Ou seja, não conseguindo cumprir a lei, se você é transgressor da lei, você é digno de condenação. Você merece o inferno, você merece a distância total e eterna de Deus. Mas eu, o Pai Todo-Poderoso, concedo o meu Filho, puro, sem pecado, para limpar você desse pecado e te dar acesso a mim. Total. A ponto de ser feito meu herdeiro. O meu filho vai pagar pelo teu pecado. O meu filho vai vir na plenitude do tempo, tempo este que eu determinei para salvar você, para pagar o preço por você. Essa é a ideia do resgate. Essa é a ideia de redimir. Eu vou adotar você como meu filho. E agora você vai fazer parte da minha família. Você que estava longe, agora foi aproximado. Você agora é filho. E
a herança de promessa, de viver a eternidade comigo, desfrutar novos céus e nova terra, é concedida a você por minha causa, não são seus méritos. O porquinho, usando a ilustração do porquinho, por si só não saía da lama. Ele continuava a desfrutar da lama. Mas o Senhor, segundo a tua graça, nos salvou. Triste é ver que, muitas vezes, como aquele porquinho, nós voltamos a algumas práticas das quais nós fomos libertos. Queridos, Paulo é claro em dizer àqueles irmãos, outrora vocês faziam isso. Em outro tempo, não agora. Por que muitas vezes, queridos, nós deixamos de tratar pecados? Porque muitas vezes nós não disciplinamos. É interessante que isso é muito ilustrativo na vida dos pais, né? Os pais acham que causar aquela dor ao filho é traumatizante. Interessante isso, né? A Bíblia fala da vara, mas ele quer afastar a vara do coração da criança. E ele fala, não, aquilo traumatiza. E deixa aquele pecado que vai traumatizar a vida toda dele impune. Aquela vara traumatiza? Deixar de disciplinar traumatiza? Porque muitas vezes fazemos isso como igreja. Não vamos disciplinar, porque o importante é o amor. Quando que isso é falta de amor, quando não se exerce a disciplina é falta de amor. Paulo fala, essas práticas mundanas eram de outrora. Vocês faziam isso, mas hoje, crentes da Galácia, crentes do Dom Pedro, escutem, vocês são conhecidos por Deus. Vocês tinham práticas porque vocês não conheciam a Deus. Quando vocês não conheciam a Deus, vocês faziam essas coisas. Mas vocês hoje conhecem a Deus, vocês não podem voltar a querer essas práticas. Lembra aquela vez que eu já falei para você? Às vezes o irmão chega assim e fala assim, pastor, isso eu posso fazer ou não posso fazer? A questão é o seguinte, que o coração já está, eu quero fazer. Eu só queria que eu só habilitasse. Aí quer a minha assinatura, né? O pastor deixou. Na verdade, o problema não é deixar ou não deixar. Eu deixo você fazer tudo. Faz o que você quiser. Claro que não vou deixar, só estou falando para dar uma ilustração, né? A questão não é você perguntar se pode fazer, a questão é você querer fazer. A questão é você desejar fazer isso. É isso que a carta aos Gálatas trabalha no nosso coração, irmãos. Não tem mais ou menos evangelho. Mais ou menos crente. Ou é crente ou não é crente. Ainda que vários dos nossos contextos, pessoas são extremamente formais e cristãs no culto ou nas reuniões da igreja, fora da igreja são totalmente aquém daquilo que pregaram. Mas isso não é cristianismo, irmãos. Isso não é ser cristão. A questão que Paulo diz para aqueles irmãos, olha, vocês são conhecidos por Deus. E o Senhor os livrou dessa escravidão do engano. E nós vamos ver que isso é engano, queridos. Pecado é engano. Doutrina estranha é engano. Essas questões de práticas da religiosidade é engano. Mas sabe o que é interessante? Nós muitas vezes nos firmamos nela. Nós vamos meditar aqui no decorrer do texto. Olha só o que Paulo diz, versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses, que por natureza não o são. Ou seja, lembre-se, não esqueça, outrora, anteriormente, no outro tempo, vocês eram escravos. Essa é a ideia de servir. Vocês eram escravos de deuses. Sabe por quê? Porque vocês não conheciam Deus. Então, quando você, querido, é preso em um vício que você tinha no passado, você vai pensar claramente, eu acredito que você já imaginou, você servia aquele vício. Você servia aquela prática, fazia parte de você, você queria fazer aquilo. E chegava um tempo que não era só querer, você precisava fazer aquilo. Essa é a ideia de escravidão. Mas Paulo diz, outrora vocês eram assim. Outrora vocês serviam a outros deuses. Por quê? Porque vocês não conheciam a Deus. Aí você para olhar e fala, pastor, mas há textos na Bíblia que falam que Deus se faz conhecido. Exatamente. Há textos claros, e nós vamos em um deles agora.
Mas eu quero que você faça uma distinção. O que Paulo está querendo tratar aqui é o conhecimento para salvação e não o conhecimento da revelação geral de Deus. Nós vamos ver isso. Romanos capítulo 1. Peço que você abra a sua Bíblia. Volta a 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos. Capítulo 1. Preste atenção, eu quero ler para você aqui a partir do versículo 18. Olha só, queridos, o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 1, versículo 18. A Bíblia diz assim, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então Deus está irado para com a humanidade. Porque qual que é a marca da humanidade? Ela perverte, né? A ideia da perversão. Ela troca a verdade de Deus pela injustiça. E nós vamos ver no decorrer do texto. Olha só. Porquanto, preste atenção na palavra conhecimento. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se lhe manifestou. Então, ou seja, a ideia, o pensamento, depois ele vai tratar sobre isso, a questão da consciência, em Romanos capítulo 2. Mas no capítulo 1, a ideia de que existe Deus, há no coração do incrédulo. Ele sabe que há alguém todo-poderoso, alguém que controla todas as coisas. Ainda que ele não creia, ele sabe que existe. Então, o que de Deus foi manifesto? O que eles chegaram a conhecer sobre Deus? Deus fez com que eles pudessem conhecer. Olha só, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, ou seja, a criação e essa revelação geral de Deus vai demonstrar, peraí, a gente joga uma semente. A semente daqui a pouco ela começa a germinar. Daqui a pouco começa a brotar. Começa a se firmar. Daqui a pouco começa a crescer. Aí começa a dar folha. Daqui a pouco dá fruto. Aí daquele fruto, você pega aquela fruta, você parte aquela fruta e tem outra semente. E aquela outra semente, quando ela cai no solo, faz o mesmo processo. Espera aí. Tem alguma coisa. Por que o sol não nasce à noite? Né? Tem todo o sistema dele aparecer, depois a lua, depois as estações. Espera aí. Deus criou essas coisas. Deus fez essas coisas. Então essas coisas foram criadas. Existe Deus. A revelação geral. Não é conhecimento de Deus para a salvação. É a manifestação de Deus diante de todas as coisas. Isso acontece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo esse conhecimento de Deus, qual é o conhecimento da revelação geral de Deus? Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem, corruptível bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Agora eles passam a adorar a deuses que eles mesmos criaram, não dando glória a Deus, o Criador de todas as coisas. Por isso, tais homens são indesculpáveis, porque a revelação geral foi para todos. Então, esse conhecimento da revelação geral foi para todos. Não há ninguém que não tenha essa revelação. Pode ser o índio no mais interior da mata, pode ser o intelectual, pode ser a pessoa que mora na zona rural, na zona urbana, independente do país, revelação geral. Por isso, sabe o que Deus fez, queridos? Deus entregou tais homens à imundícia. Deus deixou com que eles praticassem aquilo que é natural para eles praticarem. Lembra do outrora? Vamos lá. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O que Paulo está dizendo? Aqueles homens fizeram o quê? Deus teve uma ação para com eles. Deus deixou com que eles fizessem aquilo que estava no coração deles. Aí sabe o que acontece, queridos? Perde o freio. Aí perde o freio, só piora.
Agradeça a Deus pelo Espírito Santo do Senhor no teu coração. É um freio para você. É Deus trazendo para você aquela consciência de você falar assim, peraí, eu sou crente. Por que eu estou pensando isso? Por que está passando pela minha cabeça? Senhor, tira isso do meu pensamento. E aí se torna isso em ação. Você vai tomar atitudes para fugir desse pecado. Você vai buscar as cercas para que você não peque. Mas o Espírito Santo incomodou você. Essa é a marca de salvação. A marca dos incrédulos é ser desenfreado. Ele peca e daqui a pouco peca mais e continua aumentando a vida de pecado. Essa é a característica. Por isso que tais homens são indesculpáveis. A revelação geral de Deus não é para salvação, mas é para demonstração para eles que existe um Deus. Mas eles mudam isso. Eles passam a adorar o homem e criar imagens para serem adoradas e não darem glórias a Deus. É isso que Romanos 1 está dizendo. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Olha a podridão, queridos. Agora acompanhe. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Olha só, queridos. Qual o padrão de Deus? Homem e mulher, ponto. Mas não sei o quê. Você sabe os argumentos todos. Deus criou homem e mulher. Fora disso é torpeza. Ponto. Romanos 1. Mas Paulo estava dizendo isso, Paulo quis dizer aquilo. Não adianta, irmão. Está claro, tão claro quanto isso. É mudar aquilo que o Senhor fez. Por que fazem isso? Porque no coração deles é fazer o contrário da verdade do Senhor. Por quê, queridos? Porque eles não conhecem a Deus. A revelação geral vai mostrar para eles que existe um Deus. Mas eles não conhecem, não têm intimidade com esse Senhor. Por isso que eles trocam a verdade de Deus pela injustiça. Continua o texto. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Aí não são só práticas físicas, é a mente, é o coração desenfreado. E continua. Para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Percebe, queridos? Perceba como as coisas vão caminhando. Perceba que eu disse a você, aquela imagem da bola de neve que vai só crescendo. Eles vão fazendo isso. É marca do incrédulo desobedecer aos pais. É marca do incrédulo isso. Filho crente que não honra os pais, está fazendo como incrédulo. Filho crente que não honra os pais, está fazendo como incrédulo. Essa é a marca dos incrédulos. Mentiroso, crente que mente, está fazendo coisa de incrédulo. Crente que calunia, crente que é insolente. Todas as características são marcas daqueles que não conhecem a Deus, mas você e eu conhecemos a Deus. Pastor, é difícil, o senhor não conhece meu pai e minha mãe. Pois é, meu irmão, mas eu conheço Deus. Deus fala para você ser obediente. E ponto. Isso é marca de crente. Pastor, nossa, mas eu tenho o histórico. E daí com o seu histórico? E a cruz? A cruz não perdoou o seu histórico? A cruz não muda a sua vida? Então não é evangelho. Então continua desonrando seus pais. Agora não vem falar que é cristão. Não vem falar que está obedecendo a Deus. Não vem falar que é uma bênção. É uma bênção na igreja. Irmãos, não existe isso. Essas são as marcas do incrédulo. Eu quis ler para você na sequência, para você ver como é que eles vão difamando, como é que eles vão matando a ideia do homicídio, como é que eles vão fazendo mal, como é que eles pensam mal, como é que eles falam mal, porque é deplorável a situação deles. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, olha só, queridos, não acaba aí. Conhecendo a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, há pessoas que também se envolvem nesse pecado, também são tão pecadoras quanto aqueles que praticam. Essa é a marca daqueles que não conhecem a Deus. Agora, queridos, não é inconcebível. Eu quero que você reflita comigo aqui. Não é inconcebível que um crente tenha prática de incrédulo.
Irmãos, quando o crente é maledicente, eu fico olhando, peraí, eu creio que ele tem o Espírito Santo de Deus, eu creio que ela tem o Espírito Santo de Deus. Então, viver numa vida de maledicência é marca de incrédulo. Essa pessoa não luta com isso? Acha que é normal? Acha que tudo bem? Acha que Deus aprova? Bom, então nós temos um problema. Então Deus aprova quem mantém essas práticas? Não, pastor, não aprova. Então, meu irmão, então o que está acontecendo? A situação, a circunstância, as pessoas, o clima, o governo? O que vai fazer com que isso confesse esse pecado e deixa? E abandona? É o que Paulo está dizendo aos irmãos da Galácia, queridos. Gente, outrora vocês não conheciam Deus. Outrora essas práticas para vocês, ainda que tenha a revelação geral de Deus, vocês não conheciam Deus. Por isso que vocês submetiam aos deuses. E é interessante pensar nos deuses lá da época, né? Dos deuses gregos aqui. Eu fiz algumas anotações aqui. Por exemplo, era um guerreiro, um deus que era conhecido como deus dos guerreiros, né? O deus Ares, a Afrodite, né? Da sensualidade, ao profético Apolo, a caçadora Artemis, ao mensageiro dos deuses, né? O Hermes, há também o Éfesto, que era o ferreiro, ao Poseidon, o deus do mar, ao Deméter, que é o deus do campo, a Héstia, a deusa da família. Queridos, aquelas práticas, aqueles deuses faziam com que eles se tornassem escravos. Lembra lá de Romanos? Mudando a característica de Deus, trocando por quadrúpedes e aves, fazendo disso um alvo de adoração, quando na verdade Deus deveria ser honrado. Servir é escravizar essas coisas, diante dessas coisas. Agora, irmãos, crentes que foram salvos em Cristo Jesus, crentes que foram resgatados, lembrando, Paulo acabou de falar de ser herdeiro, ser filho de Deus, ser adotado, segundo o tempo de Deus, segundo a vontade de Deus, voltar a isso. Isso é marca de quem não conhece a Deus. Por exemplo, quem não conhece a Deus, faz o que diz o Salmo 115. Olha só, eu vou ler para você, versículo 1 ao versículo 8. Preste atenção. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações? Onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Preste atenção. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Preste atenção no versículo 8, no verso 8. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Se torna idólatra a uma estátua de ouro, de prata, de madeira. Aquele que adora e confia nessa estátua se torna como essa estátua. Isso é escravidão, queridos. É você olhar para um pedaço de madeira, para uma imagem que não tem poder nenhum e servir a ela. Isso era característica dos gentios, característica dos irmãos da Galácia. Aí Paulo fala assim, naquela época vocês faziam isso, que vocês não conheciam Deus. Isso era natural para vocês. Mas entendam que vocês são conhecidos por Deus e não mais sirvam nessa escravidão. Vocês foram libertos dela, meus irmãos. Para de achar que o pecado tem domínio sobre você. Pastor, eu não me encaixo nisso porque eu não tenho nenhuma imagem de escultura que eu sirvo. É interessante que Oséias diz que eles adoravam de tal forma que eles pegavam aquela imagem e beijavam. Olha isso, queridos. Aí o Salmo 115 diz que se torna igual a eles, aqueles que confiam nessas coisas. Agora, se os irmãos da Galácia pudessem ouvir e pensar, peraí, eu
ter essa porção de Deus aqui, porque se eu vou plantar, eu tenho que fazer uma prece, uma oração, um trabalho, o que seja, para tal Deus, porque senão eu estou servindo a Ele. Aí Paulo fala, gente, vocês não conheciam Deus, por isso que vocês faziam isso. Por isso do sentimento de revolta de Paulo, na continuidade do texto. Vocês não podem voltar àquilo que vocês idolatravam. Queridos, nós idolatramos várias coisas, e não é só imagem de escultura. Há pessoas que idolatram a si mesmas. Eu não estou falando que você não vai cuidar do seu corpo, você não vai cuidar da sua saúde. Faça isso com prudência, né? Mas às vezes, queridos, essa indústria do cuidar do corpo, às vezes se torna uma idolatria. Tão interessante isso. Não estou dizendo que você não deve cuidar do seu corpo. Você deve cuidar do seu corpo. Você deve fazer exercício. Você deve comer melhor. Você deve dormir melhor. Eu estou falando para você e para mim. Eu preciso ser disciplinado nisso. Por quê? Somos templo do Espírito. Nós precisamos cuidar. Mas idolatrar, não. Às vezes a família vira alvo de adoração. Às vezes a família vira alvo de adoração. Nós colocamos os nossos familiares, a nossa família, acima de Deus até, e não percebemos. O dinheiro às vezes vira alvo de idolatria. Você adora o dinheiro, não é à toa que você fala assim, eu não posso dispor desse valor, porque como é que vai ser lá no futuro? E se eu não tiver, e como é que... Peraí, não estou falando que você não tem que ser prudente. Se você souber, faça seus investimentos, seu plano de futuro, faça isso. Não sei se previdência, INSS, outras coisas que talvez você possa pensar, faça isso. Mas o dinheiro não pode ser um Deus. Não pode ser um Deus na sua vida. Há pessoas que rapidamente o dinheiro se torna um Deus. Queridos, a pessoa que acha que o seu ego vira uma idolatria, não consegue enxergar outra pessoa a não ser ela mesma. Isso também é idolatria. Interessante que no livro de Samuel diz que a idolatria é a mesma coisa que o pecado da feitiçaria. Quando você fala, a pessoa está fazendo um trabalho, um feitiço lá, está invocando lá tudo que é espírito, nossa, o negócio é bravo. A pessoa é extremamente idólatra. É a mesma coisa diante de Deus. Cuidado, meus irmãos. Paulo diz, olha, vocês eram escravos disso. Mas, meus queridos, isso foi outrora. Olha só o que ele diz na sequência do versículo 9. Mas, olha o contraste da conjunção. Mas, agora, não é lá no futuro. Agora, crentes da Galácia. Agora, irmãos. Agora, nesse momento. Mas, em contraste daquilo que vocês ouviram, agora que vocês conhecem a Deus. Peraí. Ou melhor, agora que vocês são conhecidos de Deus. Agora que vocês são conhecidos de Deus. Vocês são hoje, nesse momento, conhecidos por Deus. Antigamente, vocês não conheciam a Deus. Mas sabe o que é interessante, queridos, no original? Esses dois conhecimentos são diferentes. O primeiro conhecer aí, que aparece no versículo 8, lembra da ideia do geral? Né? Da revelação geral, é saber que existe Deus. Essa é a ideia desse primeiro conhecimento. Sabe o segundo conhecimento que aparece no versículo 9? Esse conhecer aí é desfrutar de relacionamento com Deus. Agora, e é tão interessante que Paulo não coloca o mérito nos irmãos da Galácia. Ele começa dizendo, agora vocês conhecem a Deus, agora vocês experimentam e têm relacionamento com Deus. Mas, peraí, ou melhor, agora vocês são conhecidos por Deus. A ideia da escrita gramatical ali, passiva, ou seja, Deus teve uma ação na vida de vocês. Hoje vocês são conhecidos por Deus. Hoje vocês têm relacionamento com Deus. Hoje vocês conversam com Deus. Hoje vocês ouvem a palavra de Deus. Hoje vocês sabem os princípios, não somente por conhecer, saber e ouvir, mas vocês hoje entendem o princípio. Essa é a bênção de nós conhecemos a palavra de Deus, queridos. A gente vai aprofundando, pedindo a graça de Deus, rogando a graça de Deus, rogando o Espírito Santo que nos ilumine. Para quê? Para que conhecendo a Deus, as nossas práticas mudem, não simplesmente porque isso pode ou não pode fazer, mas porque você serve a Deus de tal forma que você fala, peraí, esse é o meu Deus. Eu não vou fazer isso porque isso desagrada o meu Deus. O meu Deus é santo. Eu não posso viver em impiedade.
Eu não posso desejar o pecado, mas o meu coração está falando, eu desejo esse pecado, eu desejo fazer. Pois é, coração, você está querendo me enganar. Eu não posso obedecer o meu coração. Já viu aquela frase comum do mundo? Ah, ouça a voz do teu coração. Ih, meu irmão, se ouvir a voz do coração, fala a verdade para você. Você vai ladeira abaixo. Ouvir a voz do seu coração? E também tem a doutrina do sentimento. Já viu o sentimento? Ai, pastor, eu estou sentindo agora. Cuidado com o sentimento, meu irmão. Cuidado com o sentimento. O sentimento também pode te enganar bastante. Eu não estou dizendo que você não pode ficar sensível a determinadas situações. Sim, isso pode acontecer. Mas nortear a sua vida por sentimento, perdendo a razão. Ai, pastor, nossa, na hora eu perdi o sentido. Fiquei tão emocionado. Cuidado com as emoções. Nós temos emoções, nós temos sentimentos. Mas não esqueça que Deus salvou também a sua mente. Deus salvou também a sua mente. Então, se alguma coisa está levando você para um caminho que a palavra de Deus diz que é o contrário, cuidado, é seu coração te enganando. É seu coração levando para você, nossa, mas aqui é bom, aquilo é gostoso, aquilo é joia. Ai, pastor, me apaixonei. Como assim apaixonou? Ah, apaixonei, pastor. Sabe como é que é? A gente não controla o coração. Opa, como é que é? Não, a gente não controla o coração, o sentimento. O sentimento está forte, então desapaixona. Porque isso é contra Deus. Se é contra Deus, o teu coração apaixonado não pode nortear. Ou pode? Se pode, querido, você pode estar emocionado agora, ouvir a palavra de Deus. Agora eu estou emocionado. Pastor, estou gostando de ouvir, hoje eu estou emocionado. Acordei feliz. Ou então, não, hoje eu não vou ouvir a palavra de Deus, não, porque hoje eu estou meio triste, estou pensando em outras coisas. Pois é. Mas a palavra de Deus é clara em dizer que você tem que ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Shema Israel, foi o que o Senhor falou lá, Deuteronômio, capítulo 6. Ouve. Lembrando da ideia do contexto judaico, ouvir é não somente ouvir e conhecer, é ouvir e praticar. Assim são os cristãos, queridos. A questão é que Paulo está dizendo, hoje vocês são conhecidos por Deus. Hoje Deus teve uma ação na vida de vocês. Lembrando que ele falou versos anteriores. Deus, num tempo determinado, enviou seu Filho. Deus salvou vocês, Deus redimiu vocês. Hoje vocês são conhecidos por Deus. Não há méritos em vocês. Não é que vocês foram buscar a Deus a ponto de vocês conhecerem a Deus. Não, Deus se fez conhecido a vocês. Por isso, irmão, você tem motivo para louvar o Senhor hoje, se você conhece a verdade do Senhor. O Senhor se mostrou gracioso na sua vida. O Senhor te ensinou mais um princípio. O Senhor te ensinou mais uma verdade. O Senhor está encorajando você agora. O Senhor está disciplinando você agora. O Senhor está confrontando você agora. Amém. Se isso tudo está acontecendo com você, você é filho. Louvado seja o Senhor por isso. Agora acontece que pessoas, muitas vezes, são inertes, sem reação nenhuma à palavra de Deus. A palavra de Deus confronta, a primeira resposta eu não interpreto dessa forma. Não, é coisa do pastor Denis isso aí. É coisa dos batistas. É coisa dos batistas aí. Não, tem outras doutrinas que não, isso daí não é princípio. Então, aí fica relativa à palavra de Deus. Aí, queridos, faz o desejo do teu coração. Aí segue o teu coração mandar. Mas não venha falar que você tem compromisso com o Senhor. Não venha falar que você ama Deus. Não venha falar que Deus está em primeiro lugar na sua vida. Não venha, queridos. Seja honesto. Reflita pelo menos esse caráter de Deus. Seja honesto. Crente se arrepende. Crente fala, peraí, eu não conhecia Deus. Hoje eu conheço a Deus. Ou melhor, hoje Deus se fez conhecido a mim. Então esse tipo de prática eu não posso ter. Então que ele continua dizendo lá. Olha o que ele diz na segunda parte do versículo 9. Como vocês estão voltando? Estar voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Olha como Paulo está trazendo para os irmãos a ideia do retrocesso. Como vocês estão outra vez, de novo, ainda, voltando às velhas práticas. Irmãos, que o Espírito Santo incomode você a voltar para o caminho do Senhor. A voltar mesmo ao caminho do Senhor. A parar com essas práticas que isso não agrada a Deus. Isso não agrada ao Senhor. Cristão luta contra o retrocesso. Sabe por quê, queridos? Porque no seu coração e no meu coração
há aquele desejo de pecar. Porque você possui a natureza pecaminosa. Às vezes, queridos, é tão triste, mas às vezes passa pelo nosso pensamento. E você vai concordar comigo com isso. Desejo que você fala, Senhor, o Senhor não se agrada disso. Por que eu estou desejando isso? Por que eu estou querendo fazer isso? Eu sou crente. O Senhor me livrou disso. Sabe o que você faz? Ora ao Senhor. Fala, Senhor, tira isso do meu coração. Tira isso do meu pensamento. Às vezes vai pegando um extremo tão grande, vai aumentando. Aquilo já não passa só na cabeça. Aquilo já tomou o coração de tal forma que começa a ser expresso. A boca fala, o coração está cheio, né? Fica expresso. A pessoa começa a expressar isso. Aí daqui a pouco, aquele pensamento que era impuro, aquele pensamento que já tomou o coração, aquele pensamento que já está na fala, se transforma em ação. Por isso que é uma luta, queridos, no seu e no meu coração. Paulo pergunta aos irmãos da Galácia, como vocês que foram resgatados, vocês que são herdeiros, redimidos e perdoados, vocês estão querendo voltar à escravidão, vocês foram libertos dela. Vocês foram libertos dessa escravidão, vocês estão querendo voltar. Irmãos, cristãos que são conhecidos pela marca do velho homem, está com um problema muito sério. Provavelmente, possivelmente, essa pessoa não está lutando contra esse pecado. Faz 50 anos com a mesma prática. 50 anos ainda continua com piada maliciosa, continua com mentira, continua com maledicência. Ou então não foi convertido, irmão. Vamos ser sinceros. Como pode alguém que sabe que tem aquele pecado, que aquele pecado faz mal, aquele pecado é contra a palavra de Deus, já foi confrontado por aquilo e ainda continua fazendo isso? Ah, pastor, por causa da igreja do século XXI. Ah, pode ser então. Então a igreja do século XXI, então. Então Paulo está retrógrado, né? Foi só para os irmãos da Galácia. Então o que convém nós obedecemos, o que não convém fica para os irmãos daquela época. Como isso, irmãos? 20 anos de convertido, ainda isso? 10 anos de convertido, ainda as mesmas marcas? As mesmas marcas? Não depende de Deus, mundano no linguajar, mundano no agir, mundano no pensar. Depois de 2 anos de convertido, ainda assim? Não, pastor, mas é novo convertido. Ah, então tá bom, então não desconto o novo convertido. Não, novo convertido também luta. Novo convertido, ele está lutando. Ele falou, peraí, princípio. O que é princípio de Deus? Não mentir. O que é princípio de Deus? Não falar a palavra torpe. Então tá bom, então peraí, eu preciso tirar isso da minha vida. Gente, nossa, como eu falo esse tipo de coisa? Como é que eu faço? Senhor, tira isso, Senhor. Eu preciso ler sobre isso. Eu vou conversar com o pastor Denis, pastor Kevin, um irmão ou uma irmã mais madura do que eu. Que textos falam sobre isso, pastor? Eu preciso orar sobre isso. E pastor, faz um favor para mim. Quando eu estiver falando, só me confronta. Ô irmã, quando eu estiver agindo assim, você pode me confrontar? Ô irmão, se eu falar, você não deixa passar? Você já experimentou fazer isso? Sabe por que não? Porque, infelizmente, às vezes o pecado se torna algo que continua prazeroso de fazer. Irmãos, se você foi confrontado 1 ou 2 vezes pelo mesmo pecado, toma cuidado. Provavelmente o erro não está nas pessoas. O erro está em você. Você precisa mudar, meu irmão. Minha irmã, você precisa mudar. Isso não é coisa de crente, não. Eu não estou falando, espero que você entenda que eu não estou falando que é só por causa do comportamento. Não é só o comportamento. Comportamento, me perdoe, com perdão da palavra, comportamento até cachorro faz. Cachorro se comporta de uma maneira... Olha, o instinto dele. Dá um biscoitinho para ele e fala, senta aqui. Senta aqui, senta aqui. Falou algumas vezes, ele aprendeu. Eu já sei, se eu sentar eu ganho biscoito. Mudou o comportamento, olha que beleza. Aí a pessoa, o cachorro é inteligente. Né? Daqui a pouco o cachorro está confessando, está orando o cachorro. É o instinto dele, ele já aprendeu aquilo dali. Agora alguns cristãos parecem que são assim. Mas não pode ser assim, irmão. Peraí, está errado, isso daqui não é... Não, vou ver. Quem está vendo o que eu estou fazendo? E daí quem está vendo o que você está fazendo, meu irmão? Faz o que é certo. Não é porque que as pessoas estão vendo, é porque você é filho de Deus. Porque você é herdeiro.
Eu não estou falando que o comportamento não é importante. É importante, sim. O testemunho, seu testemunho é extremamente importante. Como você se porta diante dos homens, vai brilhar a sua luz para que Deus seja glorificado. Mateus 5,16 diz isso. Testemunho é fundamental. Mas o que eu estou dizendo é que o seu coração, às vezes, muitas vezes, fica só focando naquilo que você faz, que os outros vão ver. Ah, meu Deus. Queridos, Deus conhece seu coração. Além disso ser importante também para um bom testemunho, é a sua vida. É a sua vida com Deus. Deus conhece você. Agora, querer voltar a ser escravo, as coisas elementares, essas coisas que são fracas, essas coisas não têm poder nenhum, vocês estão querendo voltar nesse tipo de coisa. Essas coisas estão pobres, essas coisas não têm valor nenhum. Elas não têm poder e elas não têm valor. E vocês estão querendo ainda voltar para esses rudimentos? De novo, vocês que já foram libertos deles, as algemas desse tipo de comportamento foi tirada de você. Você não mais serve o pecado hoje, meu irmão. Você não precisa ficar norteado com o pecado. O pecado não pode nortear a sua vida. Pastor, mas eu penso muita coisa errada. Pois é, luta com esse pensamento. Todos os dias, é mais de uma oração por dia. Pois é, meu irmão, é leitura bíblica, é oração mesmo. Pastor, eu estou pensando de novo. Então confessa o pecado e vai diante de Deus. Senhor, tira de mim, o Senhor é fiel. Eu não quero ficar com esse pecado. Eu não quero conduzir minha vida cristã dessa forma. Eu não quero, Senhor, não porque o que as pessoas vão pensar de mim, é porque eu sou crente, porque eu quero agradar o Senhor. Irmão, faça isso, hoje. Não fique com essas marcas que eram do passado, era quando você não conhecia Deus, hoje você é conhecido de Deus. Não pode viver dessa forma. De novo, Paulo diz, outra vez, ele frisa isso, ainda. Olha o que ele usa, queridos. Olha as palavras que ele usa. Irmãos, como vocês estão voltando outra vez? Irmãos, vocês vão voltar para esses rudimentos de novo? Irmãos, vocês querem voltar a escravizar-vos ainda? Isso é inconcebível, queridos. Isso é inconcebível. Eu sei que você vai pecar. Eu sei que eu vou pecar. O pecado ele é tão maligno, queridos, que até seu pensamento você pode pecar agora. Olha isso, queridos. Isso faz com que a gente pense que a gente precisa lutar contra ele. Lembra que eu disse a você no início? Quando você disciplina não é porque você gosta de A ou B. Você disciplina porque é contra a palavra de Deus. Ela norteia. A palavra de Deus não tem sentimento ou emoção. Não que ela não transmita emoção e sentimento. Quero que você entenda muito bem. Mas a Bíblia ela é clara em dizer para nós, isso agrada a Deus, isso não agrada a Deus. Irmãos, volto a dizer para você, creio que Paulo estava muito revoltado aqui. Outra vez, vocês estão querendo ser escravos daquilo que oprimia vocês? Daquilo que fazia com que vocês vivessem cada vez mais longe do Senhor? Eu lembro de Jó, né, queridos? Jó era um homem que sacrificava pelos seus filhos, né? Mas quando, né, Satanás quis tocar a vida dele, o Senhor permitiu, e nós temos o livro de Jó, né? Um livro que mostra para nós que o justo, ele pode sofrer, sim. Ele pode sofrer. Mas o livro de Jó não é desesperançoso. O livro de Jó diz assim em seu final. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, olha o que Jó está falando de si mesmo. Na verdade, eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó falou assim, olha, Senhor, eu falei demais. Eu quis justificar demais, eu quis argumentar demais.
Porque eu não tinha esse relacionamento que eu tenho com o Senhor agora. Agora os meus olhos te veem, agora eu desfruto desse relacionamento com o Senhor. É o que nós desfrutamos hoje, queridos. Então, voltar à vida de pecado, isso está em Jó 42, do versículo 1 ao 6, que eu acabei de ler. Mas Jesus diz em João 10, olha só, eu sou o bom pastor. Que texto maravilhoso, queridos. Eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Ele conhece as suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço. E elas me seguem. Assim são os filhos de Deus, queridos. À medida que ele ouve um princípio do Senhor, ele ouve a palavra do Senhor, ele fala assim, isso aqui é a palavra de Deus, eu preciso andar nesse caminho. Eu preciso andar nesse caminho. A palavra de Deus diz para eu fazer assim. Não, mas está todo mundo fazendo. Então, mas todo mundo não é a palavra de Deus. A palavra de Deus está fazendo isso. Não, meu irmão, mas sabe como é que é? A carne. Aí usa até alguns versículos, né? A carne é fraca, né? Aquela coisa, não sabe como é que é, a dificuldade, a vida, a família, o seu jeito, as outras pessoas. Pois é, meu irmão, mas você que é crente, você que é filho, você que conhece a Deus, ou melhor, você que é conhecido por Deus, como você vive? Você segue esse bom pastor? Você ouve o que ele diz? Você segue o que ele diz? Isso deve nortear a nossa vida, queridos. Olha o que diz o versículo 10. Guardai dias, meses, tempos e anos. Agora, queridos, não é voltar para as práticas antigas. Então, se Paulo está dizendo para os gentios, agora está falando também para os judeus. Lembrando daqueles judaizantes que estavam trazendo doutrinas. Quem guardava dias? Quem guardava meses? Quem guardava os anos? Quem eram esses que faziam essas práticas? Festa de lua nova, festa das primícias, festa da colheita, o sábado. Quem fazia essas guardas? Os judeus. Então, quando Paulo diz aqui, guardais esses dias, esses meses e tempos e anos, olha que ele vai dando esses aditivos. Ó, guardais dias e meses e tempos e anos. Ou seja, essas práticas religiosas, vocês observam cuidadosamente. Essa é a ideia do guardar. Então, o que é a religiosidade, você faz. É tão interessante, queridos, que nosso coração anseia por lista de regras. Como ser um cristão? Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Isso pode. Isso não pode, não pode, não pode. Então tá bom, essa regra aqui. Aí quando alguém vem te confrontar, não, eu estou obedecendo aquela regra. Regra 52. Regra 52 diz isso aqui. Ó. Aí eu faço isso aqui. Não, e você vai te confrontar. Não, eu estou obedecendo a regra 35. A regra 35. Parece que a gente quer buscar algo da religiosidade. Sabe assim? Como eu já disse a você, queridos. O seu desejo em ler a palavra de Deus, por exemplo, não precisa responder não, tá? Você pegou exercício na semana para fazer da escola bíblica dominical? Só uma pergunta. Vou aprofundar um pouquinho mais essa pergunta. Você desejou pegar o exercício para fazer na semana, durante a escola dominical? Você lembrou que tinha exercício durante a semana na escola dominical? Pastor, acho que se fosse para preencher agora eu colocava xizinho em nenhuma das alternativas. Irmãos, se é lista de regra, nós queremos obedecer. Mas se é vida, viu aquela pessoa que já foi várias vezes confrontada, mas ela continua? Mas sabe o que acontece? Ela é dizimista. Dizimista. Ela frequenta. Não falta um culto. Religiosa. Vestimenta na estica de um cristão. Eu não estou dizendo que a vestimenta não é importante. A frequência no culto não é importante.
Dizimar não é importante, tudo isso é importante. Mas tudo isso é fruto de um coração arrependido, queridos. De alguém que falou assim, o Senhor me mudou, eu preciso viver dessa forma. O Senhor transformou minha vida, eu preciso viver assim. Por isso que eu contribuo. Eu vou na igreja por quê? Porque é o meu povo, é a minha família, é aqui que eles falam sobre Deus, é aqui que eu conheço mais sobre Deus. Eu quero estar lá. Não é porque o irmão tal ou o pastor vai ficar me cobrando se eu fui ou não fui. Claro que não, meu irmão. É a sua vida com Deus. O meu desejo é que a sua vida com Deus esteja tão literalmente, parece redundante, mas tão espiritual que você deseja as coisas de Deus. Faça parte do teu coração. Assim, gente, o que eu estou fazendo quando eu estou no culto de oração? Não é um motivo legítimo para eu deixar de ir. Ainda que de repente eu trabalho nesse horário, não posso estar. Eu entendo. Eu estou estudando nesse horário, não posso estar. Eu estou acamado, não consigo levantar da cama. Tá. Fora disso, tem outro motivo legítimo? Eu não sei. Faça você a sua avaliação. Não vou ficar dando a lista de regras. Estou falando contra ela, né? Qual que é a justificativa? Agora, a minha pergunta é o seguinte, não precisa responder também não, só para você pensar, é importante para você orar? Ou é mais importante eu ligar para você e falar assim, você não veio no culto de oração de novo, hein? Então, a minha ligação é mais importante. Não vou fazer isso, irmãos. Não quero atrapalhar a sua caminhada com o Senhor. Não quero atrapalhar. É tão interessante, queridos, que na segunda-feira, se você tem que receber alguma coisa, dinheiro. Se você tem que ir trabalhar, dinheiro. Se você tem que cumprir um compromisso, dinheiro, não há falta. Vou doente, espirrando. Vou doente, porque eu preciso receber. Que eu vou ganhar esse benefício. Igreja é importante, irmão, para você? Minha irmã, igreja é importante? Faça essa avaliação. Você. De novo, não vou te dar uma lista de regras. Não vou responder por você. Vai em busca da religiosidade? Vai como os irmãos da galáxia? Ah, que tem que guardar tal dia, então eu guardo tal dia. Queridos, cumprir religiosidade é a coisa mais fácil que tem. Sabe por quê? Porque você cumprir religiosidade não trabalha no teu coração. O que eu preciso fazer? Me comportar no culto. Não posso falar palavrão. Não posso ter piada de duplo sentido. Não posso. Eu tenho que ficar parado. Ora eu tenho que sentar. Ora eu tenho que olhar e fazer de conta que eu estou prestando atenção. Eu tenho que cumprimentar. Eu tenho que falar assim, oi, tudo bem? Então eu respondo com, sim, tudo bem. E você, tudo bem? Tá, tudo bem. Já aprendi. Esse é o culto. Esse é o culto para você? É assim que você tem cultuado a Deus? Meu irmão, a fé é muito mais que isso. A fé é muito mais que isso. Não fica com essa listinha de regra, não fica querendo ser religioso, porque os irmãos da galáxia estavam tentando fazer isso. Isso não garante salvação não, queridos. Aliás, isso não traz salvação. Isso são práticas daqueles que não conhecem a Deus. Porque aqueles que conhecem a Deus sabem assim, peraí, Deus sabe meu coração. Deus me conhece muito bem. Muito bem. Querer ser religioso diante de Deus, estou querendo mentir para quem conhece o meu pensamento? Para quem conhece a palavra que não saiu da minha boca ainda, ele já sabe? Não posso viver assim. O meu desejo é que você não viva assim, queridos. Não tenha uma máscara de crente. Não tenha uma máscara de crente. Não seja uma máscara de crente. Seja um cristão. Eu não sei o que Deus está falando no teu coração hoje, mas uma coisa eu tenho certeza, queridos. Você precisa voltar para o Senhor, mas voltar para o Senhor mesmo, queridos. Sabe, você fala, Senhor, eu preciso ter uma conversa com o Senhor. Eu preciso desfrutar desse relacionamento que a tua palavra promete. Relacionamento de vida, de oração. É tão interessante, queridos, que vocês lembram no passado? Faz acho que pelo menos 1 ou 2 anos. Eu mandava um devocional todo dia, lembra disso? Né? Tinha uma sequência de devocionais. Eu gostava de fazer, era bom para mim, inclusive, né?
Depois de um tempo, eu comecei a pensar, eu falei assim, será que isso é bom? Pastor, mas devocional é bom, né? Aí eu parei. Nunca falei isso para você, né? Eu parei. Porque o meu temor, queridos, talvez ficaria assim, aquele irmão ouviu a mensagem no domingo. Aquela irmã ouviu a mensagem no domingo. O meu desejo é que ele medite naquela mensagem, porque ela foi falando ao teu coração. De novo, não que as devocionais não possam voltar daqui a um tempo, elas não sejam abençoadoras. Sim, elas podem voltar, e eu tenho certeza, a palavra de Deus são abençoadoras. Mas o meu desejo é que você chegue hoje, chegue amanhã na sua casa e fale assim, peraí, eu vou dar uma lida de novo em Gálatas aqui. Aliás, eu vou ler a carta toda. Tem 6 capítulos. Por que o pastor frisou tanto que Paulo estava ali, aparentemente, né? Pela nossa leitura, que ele estava bastante revoltado. O que essas pessoas estavam fazendo que era tão ruim? Agora eu estou lendo o versículo 1, do versículo 1 ao 7 de Gálatas. Realmente, como é que pode aqueles que são filhos voltar para práticas que escravizam? Ficou mais claro agora, Senhor. Senhor, eu não quero servir ao pecado. Você pensou isso na segunda. Na terça-feira pode ser o alvo da sua meditação. Os 2 primeiros versículos do capítulo 4. Ou então todo o capítulo 4. De repente você fala, essa semana eu vou ler um capítulo de Gálatas por dia. É bom você fazer esse exercício. Voltando ao assunto das devocionais, eu desejo que você, parece redundante, mas é legal. Eu desejo que você deseje. Eu desejo que você deseje, queridos, conhecer mais a Deus. Você vai fazer essa avaliação do teu coração agora. Paulo fala, vocês estão querendo voltar à escravidão? Querendo cumprir lista de regras? Guardar dias, meses, anos, tempos? Eu receio, olha a frase, versículo 11. Eu receio, por vocês, na verdade, né? Eu receio de vós, que eu tenha trabalhado em vão para conosco. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu temo, queridos, que vocês estão vivendo um retrocesso. Eu temo. Eu fico com medo. Eu fico espantado. Que todo aquele trabalho, todo aquele esforço fique sem propósito nenhum. Será, queridos, que você está sendo confrontado com essa palavra a ponto de o seu pastor aqui falar assim, eu estou temeroso, receoso, né? Eu estou temendo que tudo seja em vão. Eu desejo que não, queridos. Eu desejo que você não esteja buscando listinha de regras. Desejo que você não esteja idolatrando quem quer que seja, você, ídolos diversos. Desejo que você não esteja tendo práticas como era de antigamente. Eu gostaria que você refletisse que você é filho de Deus, meu irmão. Você é filha de Deus. Não é porque tal coisa pode ou não pode. É porque não faz parte do desejo do teu coração. E se está desejando isso, sonda o teu coração. Teu coração está te enganando. A Bíblia diz que seu coração, olha só, é desesperadamente corrupto. A sua natureza pecaminosa vai militando a carne contra o espírito. É uma luta mesmo. Aqui não é o paraíso. O Senhor promete novos céus e nova terra, mas enquanto isso é luta. Busca alguém para lutar com você. Leia livros, leia a palavra, mas primeiro, antes de tudo isso, vá para o Senhor. Peça perdão hoje. Fala assim, eu não posso viver assim. Eu não posso viver assim. Eu estou vivendo de aparência. Eu estou vivendo porque os outros acham ou veem ou vão pensar. Não, Senhor, eu quero viver assim porque eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. O Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Eu quero viver dessa forma. O passado, e no passado, eu sei quem eu era. Mas hoje eu sou nova criatura. O Senhor se revelou a mim. Eu não posso ficar vivendo como aquele que não conhece Deus. Porque hoje, eu não só sei quem é Deus, mas eu tenho experiência com o Senhor. Eu vivo com o Senhor. Que você
restaure, reavive sua vida cristã. Às vezes você vai falar assim, pastor, eu estou orando, mas eu estou sendo bem sincero, pastor. Estou falando, só para dizer que eu estou orando. Só para dizer que eu estou orando. Pastor, eu estou lendo a Bíblia, mas sabe o que é aquela coisa assim? Estou lendo por ler. Pastor, eu estou ouvindo aí, mas não estou não. Eu estou e não estou. Não viva assim não, meu irmão. Isso não é a vida abundante que Deus prometeu. Fala para o Senhor, Senhor, muda meu coração. Eu quero amar a tua igreja, mas eu amar a tua igreja mesmo, Senhor. Eu quero amar as coisas do Senhor, mas primeiro, Senhor, eu quero amar o Senhor. Eu quero viver perto do Senhor. Eu quero depender do Senhor. Esse é o meu desejo para a minha vida. Esse é o meu desejo para a tua vida. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de nós ouvirmos. Nós fomos conhecidos pelo Senhor. E não mais vivamos, Senhor Deus, escravos desse engano que o pecado nos traz, Senhor Deus, que a idolatria nos traz, que a religiosidade nos traz, Senhor. Queremos viver perto do Senhor, queremos depender do Senhor, queremos fazer as coisas porque agradam ao Senhor e não fazer determinadas coisas porque desagradam ao Senhor. Esse deve ser o padrão da nossa vida. O padrão da nossa vida deve ser amar as coisas do Senhor, amar a tua palavra, amar orar, falar com o Senhor em oração, amar a tua igreja, amar o reino do Senhor, amar a volta de Cristo. Senhor, essas são coisas que devem aquecer o nosso coração. Senhor, reavive as nossas vidas, a começar em mim, Senhor. Que eu seja cada dia despertado pelo Teu Espírito, a depender do Senhor, a confiar no Senhor, a amar o Senhor, a colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar. Me ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós queremos viver como cristãos que amam a Tua palavra, que vivem a Tua palavra, que obedecem a Tua palavra, que seguem o bom pastor que é Teu Filho Jesus. Pai, nós queremos não somente ser ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, como as Escrituras mesmo diz, Senhor. Queremos ser aqueles servos que obedecem, porque nós sabemos que hoje nós desfrutamos da intimidade com o Senhor. Fomos conhecidos por Ti, Senhor. Tire, Senhor Deus, qualquer engano do nosso coração, que faça com que a gente se afaste do Senhor. Mas queremos depender de Ti, a cada dia. Outrora estávamos distantes, hoje não, Senhor. Hoje, segundo a Tua graça, nós vivemos com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, eu lhe peço. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente na nossa vida, hoje e sempre. Amém.